semana passada nós falámos sobre Pedro e sobre como, apesar de já ser um líder muito comprometido da igreja, Pedro era um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, apesar disso, apesar de já estar num patamar muito acima daquilo que seria o normal discípulo de Jesus naquela altura, apesar disso, Pedro ainda precisava de ter uma conversão. E Pedro vai encontrar essa necessidade de conversão quando está em oração e o Espírito de Deus lhe fala. Com Pedro nós vamos descobrir que o processo de transformação, como falámos na semana passada, passa por 3 patamares. Primeiro, é preciso orar a Deus. Se não oramos a Deus, podem esquecer tudo o resto. Ou seja, se têm grandes planos para o reino de Deus, se têm grandes planos para a igreja, se têm grandes planos a nível pessoal e acham que vem de Deus, se não estão em oração, é muito provável que não venha de Deus. E se não vem de Deus, pelo menos tenham a coragem de dizer isto é aquilo que eu acho, não é a vontade de Deus. Porque podemos dizer muitas vezes isso, a minha opinião é esta. Mas há uma diferença grande entre dizer esta é a minha opinião e isto é a vontade de Deus para nós. Então com Pedro vamos aprender que o processo passa primeiro pelo processo de oração. Pedro orava constantemente, ele estava em oração. Depois, Deus falou a Pedro, e o que falámos na semana passada é, até aqui não há conversão, ou seja, não é por nós orarmos a Deus e depois escutarmos a voz de Deus que há um processo real de conversão, só se nota o processo real de conversão quando fizermos a terceira coisa que Pedro fez, que foi obediente. Pedro orou, Pedro escutou, e Pedro foi obediente e fez aquilo que Deus lhe disse. Mas na semana passada nós falámos sobre como cada um de nós pode, seguindo este patamar, ver a vida transformada. Ou seja, este processo até aqui leva-nos a que haja realmente uma transformação na nossa forma de pensar. Aquilo que Paulo vai dizer, nós iremos mudar a nossa forma de viver quando a nossa mente mudar. Pedro precisava de ver a sua mente mudada para alterar as coisas, mas o processo que vai levar, se vai desenrolar, não é só de transformação de Pedro, mas também de transformação e de conversão de muitas pessoas que estão à sua volta. E é isso que hoje vamos falar. Como é que nós, vendo a nossa vida transformada, vamos possibilitar que muitos à nossa volta sejam transformados também pelo poder do Evangelho. Num estudo da Aliança Evangélica de 2023, feito a 350 pastores e às suas igrejas, dos mais diferentes tamanhos e espalhados pelo país, há uma nota que me que chamou a atenção, que é 75% dos novos membros de igreja, ou dos novos crentes, há igrejas que não têm membresia, mas que têm pessoas que chegam, mas 75% dessas pessoas, entre 2020 e 2022, são estrangeiros. Glória a Deus por isso, glória a Deus por quem tem uma igreja no seu país de origem e chega e encontra uma igreja em Portugal. Mas o que me chama a atenção não é os 75%, mas os 25%. Significa que só 25% das pessoas que entraram na igreja cresceram em Portugal, vivem em Portugal há muito tempo. E isso é problemático. Porque isso significa que nós não estamos a chegar às pessoas que não conhecem Jesus. Porque quem vem do estrangeiro muitas vezes já vem de igrejas instituídas, já vem de processos normais, de membresia, de relação com a igreja, de fé, e quando chegam apenas se acomodam à igreja que mais se parece, normalmente, à sua igreja de origem. Graças a Deus por isso. Mas o nosso papel é ser testemunhas para que aqueles que não conheçam Jesus possam entrar nas igrejas. E isso significa que só 25% das pessoas que o fizeram estavam em Portugal. E desse teremos que descontar aqueles que eram membros de outras igrejas que circularam. Compreendem o quão pequeno é o nosso alcance daqueles que não conhecem Jesus? Isso corrói-me por dentro, porque esse é o nosso papel principal. O nosso papel principal não é fazer cultos ao domingo de manhã. O nosso papel principal não é cantar quando estamos juntos. Isso é extraordinário partilharmos vida. É extraordinário quando podemos orar e podemos ver a ação de Deus na nossa vida. Mas o nosso papel é sermos testemunhas da ressurreição para que aqueles que não conheçam Jesus possam conhecer Jesus. E se perdemos de vista
esse foco, já nos perdemos na fé. Habituámos-nos tanto ao ritual de igreja que já nos contentamos com o ritual. Era assim que Pedro estava. Pedro tinha uma barreira que não queria que fosse ultrapassada, que tinha a ver com o ritualismo de purificação. Ele não podia estar que fossem impuros. Então ele não colocava sequer a hipótese de se aproximar deles. Mas Deus vai lhe dizer: não tornes impuro aquilo que Deus tornou puro. E é assim que Pedro vai sair do seu conforto para ir à procura daqueles que ainda não conheciam Jesus. Realmente devíamos ficar tristes com todos os nossos amigos, familiares, desconhecidos que se cruzam connosco na rua, a quem nós não falamos do Evangelho. Pedro, este grande homem que andava sobre as águas, que ressuscitou mortos, precisava de conversão. E nós também precisamos. Precisamos de conversão para poder alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Agora, apesar daquilo que Deus tinha feito em Pedro, Deus queria fazer algo na vida de Cornélio e da sua família. E se lerem o versículo, vamos ler os versículos 28 e 29, diz assim: como todos sabem, está a falar Pedro a Cornélio, como todos sabem muito bem, um judeu está proibido pela sua religião de se juntar a um estrangeiro ou entrar na sua casa. Aqui Pedro deixa claro qual é que é a sua postura como judeu. Ele não está disposto a entrar na casa de Cornélio, ou não estava. Mas Deus mostrou-me que não devo considerar ninguém impuro ou indigno. Por isso vim aqui de boa vontade quando me chamaram. Agora quero saber porque é que me mandaram vir aqui. Pedro estava completamente às aranhas, ele não sabia o que é que ela estava a fazer. Ele sabia que tinha que ir lá, a barreira foi destruída, ele aproximou-se da casa de Cornélio e o extraordinário é que foi Cornélio a chamar porque Deus tinha dito a Cornélio que Pedro tinha algo para lhe dizer e Pedro não sabia porque é que lá estava. Ouçam, a semana passada havia o desafio de estarem atentos a quem se aproximava de vocês, porque muito provavelmente Deus estava a mandar-vos pessoas de forma regular, constante na vossa vida, e nós estávamos a perder a hipótese de olhar para as pessoas que estão à nossa frente e falar-lhes de Jesus. Cornélio recebeu uma mensagem de Deus para falar com Pedro. E agora queria saber o que é que Pedro tinha para lhe dizer, e a primeira coisa que Pedro lhe pergunta é: o que é que tu queres que eu te diga? Pedro ainda estava a precisar de ser preenchido pelo Espírito Santo ao ponto de saber que aquilo que tinha acontecido em Jafa era aquilo que ele tinha que partilhar a seguir na casa de Cornélio. Compreendem qual é que é a importância de uma conversão total, sem barreiras? É que todos os dias chegam pessoas à vossa vida. E se o nosso foco não é levar as pessoas a Jesus, nós vamos deixar passar essa oportunidade. A pessoa que encontramos na repartição de finanças e com quem temos que conversar e que começa a falar sobre a sua vida e nós só queremos despachar a coisa porque estamos com pressa. A pessoa que encontramos na fila do supermercado, a pessoa que encontramos quando vamos ao cabeleireiro, ou arranjar as unhas, ou ao dentista, e nós transformamos as nossas conversas diárias como sendo conversas banais, perdendo o foco daquilo que podemos fazer se estivermos cheios do Espírito Santo. Vivemos num mundo onde isso não é normal. A maior parte das séries de televisão, telenovelas, filmes que vêm, não encontram pessoas assim. Mas é isso que Jesus nos chama a fazer e ser testemunhos da ressurreição onde estamos. Não perder a oportunidade, porque podemos não ter outra. Temos que colocar a semente. Temos que falar do Evangelho. Não percam a oportunidade, amigos.
Eu tenho certeza que Deus não vos vai perguntar quando chegarmos qual foi a camisa que comprámos no verão de 2024. Mas pode nos perguntar porque é que não falaste à pessoa que eu te enviei e precisava que tu lhe falasses sobre o Evangelho. Estejam atentos a quem está à vossa volta e quem vos procura. É tão necessitado do Evangelho e de Jesus como cada um de nós. Então, Pedro vai e Pedro começa a dizer-lhe então, ele tem a consciência que há alguma coisa que tem que dizer, porque Cornélio pergunta-lhe, diz-lhe que Deus o mandou chamar porque ele tinha uma mensagem para ele e Pedro toma consciência que aquilo que ele viveu é aquilo que ele tem que transmitir. E o que ele tem que transmitir é que Deus não tem preferência de filhos. Amigos, Deus não tem preferência de filhos. Concordamos com isso? Nós temos que responder essa pergunta a cada um de nós, porque isso vai depender depois da forma como nós vamos viver como igreja. A verdade é que muitas vezes nós não concordamos com isso. Porque temos muito do antigo Pedro em nós. Nós gostamos que as pessoas que se sentem ao nosso lado no banco louvem como nós louvamos, vistam como se nós nos vestimos, tenham o mesmo patamar de conversa que nós temos, gostem das mesmas músicas se possível. Verdade? Porque tudo aquilo que é muito diferente de nós deixa-nos desconfortáveis. E perdemos a imensa alegria de poder ver o Espírito Santo a agir no meio das pessoas que estão à nossa volta e que são diferentes de nós. Pedro vai dizer, Deus não faz exceção de pessoas. Ele não tem preferência de filhos. E aqui podíamos também dizer de denominações. Todos são profundamente amados. E todos aqueles que o temem são aceitos por Ele. E depois diz, no versículo 38, que depois de tudo isso, que Deus não tem preferência de filhos, Deus ama os seus filhos e que Ele enviou então Jesus, que ungiu com o Espírito Santo e poder. E Ele andou por toda a parte a fazer o bem e a curar todos aqueles que estavam debaixo do poder do diabo, porque Deus estava com Ele. E depois vai dizer que eles, os discípulos e os apóstolos, eles são testemunhas disso. E nós também devíamos ser. É isso que nós somos chamados a fazer. Ser testemunhas da ressurreição. De como Jesus fez prodígios e milagres. Como Ele agiu com poder. Como Ele transformou a vida de homens e mulheres. Como Ele transformou a minha vida e a tua vida. Agora, tu sentes que Deus transformou a tua vida? É porque se sentes que Deus transformou a tua vida, tu tens já algo extraordinário. Tu não precisas de usar os exemplos de outras pessoas para falar de quem é Jesus. Basta falar da tua vida. E como poder de comunicação, isso é muito maior quando estás a falar com os teus amigos, com as pessoas que tu conheces, do que falar sobre alguém que viveu há 500 anos atrás. Agora, uma coisa que nós temos que fazer é ser conscientes de quem nós somos. Nós temos que conhecer a nossa história e saber o que é que Jesus fez em nós, como é que Ele nos ajudou, como é que Ele nos transformou. E se Ele não fez isso, é tempo de dobrar o joelho, porque precisamos de conversão. Precisamos de orar para que Ele nos fale e nós possamos ser obedientes. A conversão de Pedro precisa de acontecer em nós. Pedro foi e falou e disse, nós somos testemunhas disto. Mas depois vieram os judeus e mataram o nosso mestre, colocaram-no numa cruz. E ele morreu. Mas depois Deus veio e ressuscitou Jesus dos mortos. E nós continuamos a ser testemunha disso. Continuamos a ser testemunha da ressurreição de Jesus. Queridos, não limitem o amor e o poder de Deus. Não limitem o poder de Deus às vossas vontades. Não limitem o poder de Deus ao vosso entendimento. Não limitem o poder de Deus aos vossos rituais. Não limitem o poder de Deus àquilo que vocês acham que é bom. Não limitem o poder de Deus porque Ele vai se manifestar onde vocês menos esperam. Estejam só atentos àquilo que Deus já está a fazer. E disponibilizem-se para ir aos locais onde vocês não iriam.
Porque as barreiras que continuam a haver dentro de nós são muito grandes. Comam com os impuros. Aproximem-se daqueles que não são crentes. Porque eles precisam tanto de Jesus como nós. Não coloquem essas barreiras, porque Deus não as colocou. Porque se Deus tivesse colocado, Ele não seria sentado à mesa com os discípulos e nós não teríamos lugar na mesa. Porque, diante daquele que é santo, todos nós estamos completamente afastados. Todos nós seríamos indignos. E Ele tornou-nos dignos. Então tornem dignos as pessoas que estão à vossa volta. Procurem aqueles que precisam de conhecer Jesus. É claro que podemos gostar muito do nosso conforto, quem não gosta? Do conforto, nós gostamos de não sair do sítio onde estamos, nós temos algumas preferências, mas nós somos chamados a ser testemunhos da ressurreição, para dizer o quê? Aquilo que diz o versículo 42. Nós temos que dizer a quem está à nossa volta que Jesus, que Deus ressuscitou dos mortos, tornou-se juiz dos vivos e dos mortos. Tornou-se juiz dos vivos e dos mortos. Não podemos esconder isso, amigos. É parte integrante da proclamação do Evangelho. Jesus veio, morreu por cada um de nós, por nos amar e nos amar até ao tutano. E Ele é juiz dos vivos e dos mortos. E a questão é saber se quando Ele voltar, Ele nos vai dizer: bem-vindos, amados do meu Pai. Oh, porque me chamam? Eu não vos conheço. E tudo depende se somos ou não obedientes. Ou a quem somos obedientes. Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Onde é que está o nosso tesouro? Quem é o nosso tesouro? Temos de estar dispostos a fazer realmente a vontade de Deus, amigos. Para que aqueles que Deus ama e ainda não conhecem o caminho da casa do Pai possam regressar à casa do Pai. E isso é papel nosso, fazer o caminho com eles. Caminharmos juntos de regresso à casa do Pai. E depois vai acontecer algo extraordinário, que diz o texto. É que quando eles começarem a ouvir a palavra de Deus, sabe o que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai manifestar-se neles. E aqui, mais uma vez, é onde surge um problema grave para nós. É que quando nós vemos aqueles que chegam de novo e que não têm a tradição que nós temos, que não vivem como nós vivemos, e vemos a manifestação do Espírito neles, há uma tendência de achar aquilo que aquelas pessoas acharam que estavam à volta, ficaram admirados. Mas eu diria que muitas vezes não é só admiração, é mesmo incredulidade, dizer como é que eles têm e nós não temos. Certamente estão a fabricar aquilo que estão a viver. Nós somos muito julgativos com aqueles que chegam de novo. Só que Pedro não foi. E nós também não devemos ser. Aliás, nós como prática aqui na igreja temos uma coisa muito boa, que é, todos podem desempenhar os seus dons dentro da igreja e isso não depende da membresia da igreja. Porque partimos do princípio que cada um de nós pode desempenhar os dons que o Espírito Santo dá, não que a igreja dá. A igreja não dá dom a ninguém. Quem dá dom é o Espírito Santo. Então o que nós fazemos como prática é dizer, todos aqueles que têm o dom do Espírito Santo podem desempenhá-lo, porque não somos nós que vamos limitar o dom do Espírito Santo. Outra coisa é membresia. Isso é uma coisa diferente. Membresia é um compromisso sério com a igreja local durante um período de tempo estabelecido. Dom do Espírito, isso é outra coisa. Como princípio, nós temos um princípio correto. Cada um que tem dons pode desempenhá-los, porque os dons são do Espírito. Mas depois nós temos que levar isso à prática e saber que tem que haver oração, consagração. Nós temos que saber o que é que o Espírito nos está a dizer e ser guiados pelo Espírito. Não podemos usar os dons do Espírito para show de igreja. Os dons do Espírito servem para que a igreja cresça e aqueles que não conhecem Jesus possam entrar na igreja e possam converter-se e possam chegar perto do Pai. Porque nós também devemos perguntar, há alguma coisa que impeça aqueles que têm o dom do Espírito serem batizados? Pedro não encontrou nenhuma razão. Muito pelo contrário, disse, tragam água.
Porque não há nada que possa impedir aqueles que são batizados, que aqueles que têm os dons do Espírito serem batizados. Eu sei que nós gostamos das coisas muito encaixotadas. Mas não limitem o dom do Espírito Santo. Não limitem o poder de Deus. A igreja só existe porque é de Cristo. E no dia que Cristo não quiser a sua igreja, ela fecha as portas. Ela acaba. Não é porque eu quero ou vocês querem que esta igreja ou outra qualquer vai ser o que quer que seja. A verdadeira igreja de Cristo só Ele conhece. Só Ele conhece verdadeiramente os corações daqueles que estão neste lugar. A pergunta que eu te faço é: conheces tu o teu coração? Porque é sempre tempo de conversão. A questão é saber se estás disponível para o novo tempo que Deus tem para ti. E isto não é só para quem não foi batizado, amigos. Tu já podes ter sido batizado há imenso tempo. Mas no caminho te esqueceste, perdeste. E estás sem saber o que fazer, como viver a tua fé. Então também é para ti. Deus dá-nos a possibilidade de um novo tempo de transformação. Mas a proclamação do Evangelho, a afirmação de fé depende de nós. Cornélio colocou-se nas mãos de Deus em Cristo Jesus. Estás tu disposto a fazer o mesmo? Se o fazes já, glória a Deus por isso. Mas pelos frutos serás reconhecido. Não é uma questão de ser salvo por obras ou não ser, amigos. Não é nada disso. É pura e simplesmente o facto daquele que ama verdadeiramente Jesus dar frutos parecidos com os de Jesus. Então talvez nós, cada um de nós, de forma plena ou apartados da nossa vida, ainda precisamos de uma transformação, como Pedro teve. Para que os frutos, para que haja muitos Cornélios na nossa vida. Para que haja muitas Tabitas a ser suscitadas espiritualmente. Para quem olhe para nós possa ver homens e mulheres que andam como se andassem sobre as águas, como Pedro. Em plena confiança em Cristo Jesus. Amigos, este é o momento de conversão, mas a escolha é vossa. É que só depende de vós. Se Deus te trouxe aqui, Ele está-te a incomodar. Eu não acredito que ninguém entre numa igreja por acaso. Olha, que bonito. Acho que o Espírito Santo leva-nos exatamente onde nós temos que estar em um determinado momento. Mas a escolha é realmente de cada um de vós. Deus não é agressor, não é um pai agressor que te vai obrigar a fazer o que quer que seja. Ela tem as oportunidades, és tu que tens que escolher. E se ele hoje nos traz Cornélio, como sabem, as pregações estão programadas quase com um ano de antecedência. Então, não é de propósito que hoje é o que é. Hoje, Deus quer nos falar sobre Cornélio. A sua conversão e a nossa conversão.